Bom, então vamos imaginar que a gente estivesse fazendo um dimensionamento de um tratamento preliminar para essa situação aí que eu estou colocando no slide, tá? Imagine que a gente tivesse uma população de final de plano de 25 mil habitantes, um consumo per capita de água aí de 150 litros habitante dia, um TI de 0,05 litros segundo quilômetro, um L de 15 quilômetros, sem vazão pontual nesse caso, um K1 de 1,2, K2 de 1,5, K3 de 0,5 e o coeficiente de retorno, né, que a gente vem trabalhando aí, um CR de 0,8. Então, o primeiro passo que a gente precisaria, gente, para cá, é calcular essas diferentes vazões, né, o que a gente chama de vazão média, que a gente chama de vazão máxima diária, vazão máxima horária e vazão mínima horária. Então, para cada uma dessas situações, né, a gente já conversou aqui como calcular, né? Então a gente vai só dar uma trabalhada nesses conceitos novamente. Portanto, eu vou calcular aqui separado o que eu chamo de vazão doméstica. Vou separar também o que eu chamo de vazão de infiltração. Então, a vazão doméstica vai ser o quê? Vai ser a população vezes o CPC, o consumo per capita de água, vezes o coeficiente de retorno, dividido por 86.400. Isso para me dar em litros por segundo, né? Então, se a gente fizer esses cálculos, eu vou precisar da ajuda de vocês, de 25 mil vezes 150 vezes 0,8 dividido por 86.400. Isso vai me dar um valor de quanto, gente? Vocês calculam aí para mim. 34,72, professor. 4,72 litros por segundo. Beleza. A vazão de infiltração, ela vai ser o produto do TI vezes o L, que nesse caso aqui vai ser 0,05 vezes 15. Que vai ser quanto? 0,75. 0,75 litros por segundo. Portanto, a gente está na mesma unidade aqui dos dois, né? E aí a gente vai poder somá-los aí sem problema. Então, a vazão média é exatamente o somatório desses dois componentes aqui, a vazão doméstica mais a vazão de infiltração. Por quê? Porque nesse caso aqui específico, né, eu não tenho uma vazão pontual. Né? Então, para a estação de tratamento, se eu tivesse a vazão pontual, eu teria que somar essa vazão pontual. Da mesma forma como foi no cálculo, por exemplo, do elevatório e tal. Né? Então, olha só, somando isso, né, eu teria 34,72 mais 0,75, que dá quanto? 35,47. Litros por segundo. A vazão máxima diária, aí vai ser o quê? Vai ser K1 vezes Q doméstico, né? Que o K1 incide sobre a vazão doméstica, os Ks, né? Mais a vazão de infiltração. Então, vai ser 1,2 vezes 34,72 mais 0,75, que dá quanto? 42,41. 42, 41, tudo litro por segundo, tá, gente? Eu não vou colocar a unidade ali por falta de espaço. Então, a máxima horária vai ser K1 vezes K2, que multiplica Q doméstico, mais a vazão de infiltração. Então, vai ser
1,2 vezes 1,5, que dá 1,8, né? Se vocês fizerem essa conta, vezes 34,72, mais 0,75, que dá quanto? 63,25. Então, vai ser K3 vezes o Q doméstico, mais o Q de infiltração, que vai ser igual a 0,5 vezes 34,72 mais 0,75. Isso aqui vai dar quanto? 18,1. 18,1 litros por segundo. Beleza. Portanto, depois que eu faço esses cálculos, o que é que eu tenho que analisar? Eu tenho que analisar a minha menor vazão e a minha maior vazão para eu selecionar a calha-empacho. Portanto, nesse caso aqui, a minha menor vazão vai ser 18,1 e a minha maior vazão vai ser 63,25. Eu tenho que ter uma calha cuja leitura, né, consiga... o ponto inferior de leitura está abaixo da mínima vazão e o ponto superior de leitura acima da máxima vazão. Então, se nós olharmos aqui na calha-pacho, para 18 e 63, mais ou menos, então 18 e 63, a gente vai estar nessa coisa aqui. Essa primeira não daria, né? Daria na mínima, mas não daria na máxima. Portanto, eu tenho que ir para subsequente, seria essa aqui, ó. Uma calha-pacho cuja garganta seja de 6 polegadas. E aí, eu vou... Todos esses valores aqui, olha, A, B, C e tal, a gente não precisa deles porque são valores que são utilizados lá na construção da calha-pacho, para exatamente fornecer aquela relação entre a altura de lâmina e vazão. Então, a gente vai olhar somente para esses dois parâmetros aqui, ó, que é o lambda e o n. Então, se a gente olhar aqui, ó, o valor da altura vai ser Q sobre lambda, né, elevado a 1 sobre n, como eu mostrei que está aqui, ó. Q sobre lambda elevado a 1 sobre n, vai ser o valor de Hzão. Esse valor aqui, ó, que é o valor da leitura que a gente vai fazer ali a 2/3, né, ali do canal de, né, 2/3 do início da garganta ou 1/3 ali na seção convergente da calha-pacho, né, que é o ponto de leitura que a gente falou, tá? Então, que é esse Hzão aqui. Então, eu vou calcular esse Hzão para cada vazão ali que nós calculamos anteriormente. Mas aqui eu vou esquecer a máxima diária, vou trabalhar com a máxima horária, a média, a mínima horária, porque, né, são as mais importantes nesses cálculos aqui, como vocês vão ver. Tá bom? Então, o que é que eu vou fazer? Ó? Veja que esse aqui é o H. Como é que eu calculo o H? A partir desta equação aqui, ó. Q sobre... Aqui ela. Q sobre K, né, que nesse meu caso vai ser lambda, né, elevado a 1 sobre n, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular o Hzão, que é aquele Hzão que eu mostrei para vocês, ali, próximo da calha, para a vazão máxima horária, o Hzão médio e o Hzão mínimo horário. Então, vai ser, o Hzão máximo horário vai ser vazão máxima horária, isso tudo em metro cubo por segundo, tá, gente? Que eu vou dividido, para eu ter já em metro e depois, né, em centímetros, etc. Mas inicialmente aqui em metro cubo por segundo, tá? Dividido por lambda, isso tudo elevado a 1 sobre n. Então, para esse caso aqui,
Qual vai ser a vazão máxima horária? Está aqui, 63,25 dividido por 1.000, né? Ela está em metro cúbico por segundo. Então, 63,25 dividido por 1.000. Isso dividido pelo lambda, que a gente vai obter aqui, ó, 0,381 elevado a 1,58. 0,381, isso tudo elevado a 1 dividido por 1,50, 580, né? 58. Não é isso? Só conferindo. 63,25 dividido por 1.000, 0,381, 1 dividido por 1, 580. Isso aqui dá quanto? 0,21. Pronto, então 0,21 metros. Ou 21 centímetros, né? Para esse outro aqui, eu faço a mesma coisa. Só que eu vou colocar o valor de vazão média. Então, no nosso caso, será igual. Vazão média, 34,47. 34,47 dividido por 1.000. Isso dividido por 0,381 elevado a 1 dividido por 1,580. O H mínimo horário vai ser igual a 18,1 dividido por 1.000, dividido por 0,381 elevado a 1 dividido por 1,580. Isso aqui, o Hzão médio vai dar quanto? Professor, eu acho que o H máximo dá 0,32 e esse H médio dá 0,21. Foi isso mesmo. Corrigi aqui, deu isso mesmo. O primeiro deu 0,32 e o segundo deu 0,21. Desculpa. 0,32. O H médio, 0,21. Isso aqui metro, né? Isso aqui metro. E o H mínimo, Hzão mínimo? 0,15. 0,15. Beleza. Bom, aí, depois disso, depois que a gente calcula esses diferentes Hzãos, o que é que a gente vai calcular? A gente vai calcular o Z, que é esse rebaixo aqui, ó. A soleira da calha Pacho em relação à soleira aqui, né, o nível da caixa de areia, ó, que é esse aqui. Para a gente calcular o Z, eu demonstrei, né, que a gente calculou o Z assumindo que esse Hzinho aqui, ó, é a diferença entre o Hzão e o Z, ó. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai calcular o Z por essa equação aqui, ó. Eu demonstrei, né? Que o Q máximo está para o Q mínimo, isso tudo horário, né? Máximo horário está para o Q mínimo horário, assim como o Hzão máximo horário está, assim como o Hzinho máximo horário está para o Hzinho mínimo horário. Mas o Hzinho, por sua vez, é o Hzão, né? Menos o Z, ó. Aí eu posso expressar todo mundo aqui, ó, com o que eu já tenho, o Q máximo e o Hzão, aí, que a gente já calculou. Portanto, e aqui, né, aqui é F, tá? Portanto, aqui vai ser o quê? Ó? O Z vai ser igual ao Q máximo horário, que nesse caso vai ser, já em metro cúbico por segundo, tá? Então, vai ser 0,0,06325 vezes o Hzão mínimo, que a gente calculou, que é 0,15, menos o Q mínimo, né? Que a gente calculou, que é 0,0
18,1, né? Vezes o Hzão máximo horário, que a gente calculou, que está aqui 0,32. Isso dividido pelo Q máximo e menos o Q min. Então, dividido por 0,06325 menos 0,0181. Que vai ser igual a 0,082. Pronto, então 0,08 metros, tá? Que é o Z. Portanto, com base nisso, a gente pode calcular o Hzinho, né? Diferentes Hzinhos. Que é esse Hzinho que a gente vai usar nos demais cálculos aqui da caixa de areia, do gradeamento, certo? Porque é exatamente ele que a gente está observando aqui, em contato aqui com a caixa de areia, com o gradeamento, etc. Bom? Então, Hzinho máximo horário vai ser igual ao Hzão máximo horário menos E, que vai ser igual a 0,32 menos 0,08. E dá quanto? 24. 0,24. Beleza. Aí vamos para o outro. H médio vai ser o Hzão médio menos E, que vai ser 0,21 menos 0,08. Que vai ser 0,13, não é isso? Metros. E o Hzinho mínimo horário vai ser igual a 0,15 menos 0,08, que vai ser 0,07 metros, tá? Então, todos esses valores aqui, eu vou me reportar, né, especialmente naquelas situações de pior, né, caso, especialmente no cálculo de área livre e tal, que tudo a gente vai usar, por exemplo, o Hzão máximo, que é a pior situação, né, para não correr o risco de nesse pico de vazão, haver o transbordamento do esgoto no tratamento preliminar. Portanto, eu tenho que trabalhar nessas piores situações de Hzinho. Tá bom? Então, com base nisso, a gente vai para o cálculo do gradeamento e da caixa de areia, né? Então, o gradeamento eu vou assumir algumas coisas que eu coloquei aqui como premissa. Ó. Vou fazer um gradeamento médio. Se olhar lá nas tabelas do material, vai lá ver que o gradeamento médio, né, está ali entre, por exemplo, 2 a 4 centímetros. Vou escolher 2 aqui, tá? Aí, a forma da barra, então esse aqui, o espaçamento, é aquele A que a gente chama, né? A forma da barra, ela tem 9,5 milímetros de espessura e 50 milímetros de profundidade. Então, esse aqui é o que a gente chama de E, né? Que é a espessura da barra. Com base nesses dois elementos, a gente pode calcular o que a gente chama de eficiência do sistema de gradeamento. Então, o que vai ser a eficiência? Essa eficiência não tem nada a ver com capacidade de retenção, tá, gente? É em relação à área livre disponível ali para a passagem do líquido. Né? É uma relação entre a abertura e a abertura mais o espaçamento. Então, a eficiência é o A dividido por A mais E. Obviamente que isso aqui tem que estar, né, vezes 100, né, para expressarmos aqui em termos percentuais, tá? Então, o A dividido por A mais E vai ser igual a 2 centímetros, né, ou 20 milímetros,
dividido, né, por 20, mais o E, que é 9,5. Isso tudo vai estar em milímetros, né? Então, temos aqui uma convergência, isso vezes 100. Portanto, temos que trabalhar nas mesmas unidades. Eu vou converter isso aqui para centímetros, né? Deixar em centímetro, converter esse aqui para centímetro, ou trabalhar todo mundo em milímetro. A eficiência da grade deu quanto aí, pessoal? 20 dividido por 29,5. Vezes 100. 67,8. 67,79. Pronto, 67,8%, né? Mais ou menos. Ou 0,678. Observem, por exemplo, se eu aumentasse o espaçamento entre as barras, né, eu teria mais área útil de passagem do líquido, né? Vamos imaginar que se eu fizesse esses cálculos aqui, só para a gente entender, para 3 centímetros. Então, a eficiência seria 30 dividido por 39,5. Calcula isso aqui para mim, vezes 100. Só para a gente entender. 75,9. Pronto, 75,9. Vocês entendem aí, ó? Ou seja, a minha capacidade de retenção seria menor, já que o espaçamento da barra seria maior. Mas a eficiência que diz respeito à área útil é maior, né? Porque eu aumento a área útil ali, unitária, digamos assim, né? Em relação aqui a esses fatores de abertura e de espaçamento. Se eu, por exemplo, trabalhar com uma barra mais grossa, vocês vão ver que essa eficiência diminui ainda mais, tá? Porque eu vou ter menos área útil ali, né, em relação a essa relação entre abertura e espessura. Tá bom? Então, com base nisso, a gente vai calcular alguns aspectos. O primeiro deles é a seguinte coisa. A área total vai ser uma relação entre a área útil e eficiência, e a minha largura do meu canal ali de acesso vai ser uma relação entre a área total e o meu Hzinho máximo horário. Tá? Então, o que é que eu vou fazer? Primeiramente, para o cálculo desses aspectos aqui, eu tenho que levar em consideração a velocidade que eu vou trabalhar ali no canal de acesso. Essa velocidade aqui de 0,6, né, ali, metros por segundo. Certo? Então, o que é que acontece? Essa velocidade, ela tem que ser no canal e ali na área útil ali do meu espaçamento, né, ali entre as barras, considerando ali inicialmente que não tem nenhuma obstrução, nenhuma perda de carga. Depois a gente vai contabilizar isso considerando 50% ali de obstrução, consequentemente dobrando essa minha velocidade. Então, o que é que acontece? Se nós utilizarmos aqui a equação da continuidade, Q máximo, né? Ou, por exemplo, inicialmente, Q máximo horário, vai ser igual ao quê? A minha velocidade multiplicado pela área. Que área é essa? A área útil. Portanto, a minha área útil será igual ao meu Q máximo horário, que nós sabemos quanto é, né? Que é 0,06325, 0,06325 metros cúbicos por segundo, dividido, né? Esse aqui vem aqui, por 0,6 metros por segundo. Portanto, eu vou ter aqui
uma área útil em metros quadrados, que dá quantos aqui? 0,11. Pronto, 0,11 metros quadrados. Beleza. Com base nessa área útil, eu consigo calcular a minha área total. E, obviamente, vai ter que ser maior do que essa área útil, né? Porque eu tenho que contabilizar também a área ocupada pelas barras. Então, a área total vai ser o quê? A área útil dividido pela eficiência. Em outras palavras, vai ser igual a 0,11 dividido por 0,678. Que dá quanto? 0,16 metros. Ou 0,16. Metros quadrados. Excelente. Então, veja que é o seguinte, é como se eu estivesse olhando de frente para o meu gradeamento. Aqui as barras e tal, né? Aí aqui eu vou ter, ó, um Hzinho, e eu tenho essa área total aqui, ó, AT. Com base nisso, eu consigo calcular essa largura aqui do canal de acesso aqui do sistema de gradeamento. Não é isso que eu estou chamando aqui de BG, ó. Tá aqui ele, ó. Então, o BG vai ser igual BG. Portanto, BG vezes H vai ser o AT, ó. Logo, né, BG vezes o Hzinho vai ser igual ao AT. Logo, o meu BG vai ser igual a AT dividido por Hzinho. Nesse caso, né, se eu estou trabalhando com vazão máximo horário, o Hzinho também máximo horário. Então, vai ser igual a 0,16 dividido pelo Hzinho máximo horário, que a gente calculou que é 0,24. Então, aqui metros quadrados, aqui metros, portanto, estão nas mesmas unidades. Dá quantos aqui, por favor? 0,66. Então, 0,66 metros, né? Aproximadamente 0,7 metros. Então, esse é o BG que a gente vai considerar, certo? Aqui no nosso dimensionamento. Beleza. Depois disso, então, eu já tenho o BG, e aí eu posso, com base também nesses aspectos, calcular qual é o LG. Que o LG é esse valor aqui, ó. Imagina que aqui está em planta, está aqui a minha grade, ó, em planta. Eu calculei esse aqui, BG. Agora eu vou calcular aqui o tubo chegando. Agora eu vou calcular o LG, que é esse canalzinho aqui, essa largura do canal, para que esse tempo aqui que a gente viu seja de no máximo 3 segundos. Então, o que é que eu mostrei para vocês? Mostrei a seguinte coisa. Tempo de detenção hidráulica, a gente já viu, é uma relação entre o quê? Volume e vazão. Esse volume, por sua vez, será igual ao quê? Será igual ao meu LG multiplicado pela minha área total. Certo? Pela minha área total. Isso dividido pela vazão. Logo, o meu LG será igual à minha vazão máxima horária, multiplicado pelo tempo de detenção hidráulica que eu estou considerando aí nesse canal de acesso, dividido pela minha área total, que eu já calculei. Agora eu tenho que calcular essa área total, ela corrigida, porque aqui eu fiz um arredondamento aqui para cima. Tá? Então,
qual vai ser esse meu LG? Vai ser a minha vazão, tá? Então, olha só, a minha vazão já está aqui, ó, 0,06325 metros cúbicos por segundo. Considerando, né, um tempo de 3 segundos, que foi o valor, né, que eu expliquei para vocês na aula, certo? Não coloquei aqui como condicionante, mas acredito que tenha sido 3 segundos, esse valor do tempo de detenção. Então, vezes 3 segundos. Isso dividido pela área total. Qual vai ser essa área total transversal? O meu BG corrigido, que é 0,7, ó, vezes o Hzinho máximo horário, que foi quanto? 0,24. Então, aqui, metros com metros vai dar metros quadrados, né? Portanto, eu tenho, corto esse com esse, eu vou ter aqui um LG em metros. Dá quantos aqui, por favor, pessoal? 1,13. 1,13. Beleza, aproximadamente, né, 1,15 metros. Beleza, então tá aqui o LG, 1,15 metros, tá aqui. Beleza. Portanto, assim, da grade em si, é isso que a gente precisa calcular. Depois a gente vai fazer o detalhamento da grade, né? Saber número de barras, espaçamento lá do final, essa coisa. Mas, por enquanto, é só isso que a gente precisa saber. Então, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai trabalhar na questão da caixa de areia. Tem aqui algumas equações, ó, e a gente vai poder utilizar aqui, certo? Então, eu vou para cá, para a caixa de areia. Então, caixa de areia. Beleza. Para a caixa de areia, observemos aqui algumas coisas, né? Seguinte coisa. Eu tenho aqui o meu gradeamento. E eu tenho aqui uma perda de K, que a gente vai calcular depois, esse HF aqui, ó. Aí aqui eu tenho o rebaixo, né? Aqui o Hzão, que a gente calculou, o Z, e aqui eu tenho o Hzinho. A gente viu, né, que a gente calcula essa largura L aqui da caixa de areia, assumindo ali uma correspondência entre uma velocidade horizontal máxima, né, ou próxima de 0,3 metros por segundo, e uma velocidade de sedimentação da ordem de 2 centímetros por segundo. Então, fazendo uma correlação entre os espaços ali, né? E a gente podendo discretizar, retirando tempo, né, de cada uma das coisas, a gente viu que eu posso representar o L fazendo essas correlações como cerca de 15 vezes o Hzinho aqui. A gente viu isso. E, assumindo o coeficiente de segurança, a gente trabalha com de 22,5 a 25 Hzinho, então eu vou achar, né, vou assumir 25 Hzinho. Então, que Hzinho a gente vai utilizar nesse caso, né? Como eu estou trabalhando já com um coeficiente já de segurança um pouco mais elevado,
né? Aí existe uma variação, às vezes, nos livros textos, uns adotam o Hzinho máximo horário, outros adotam o Hzinho médio, né? Então, eu vou assumir esse Hzinho médio, nesse caso aqui. Portanto, a gente vai, né, tá trabalhando nessa faixa aqui, ó. O Hzão médio menos E, que é o Hzinho médio, né, multiplicado por 25, tá? Para o cálculo do L. Então, vai ser igual a 25 vezes o Hzinho médio, que a gente calculou, que foi 0,13. 0,13. Isso aqui dá quanto? 3,25. 3,25 metros. Beleza. Agora, o que é que vai acontecer? Eu preciso calcular. Isso agora eu vou desenhar a caixa de areia em planta, tá? Então tem aqui em cima, o meu canal, aqui tem uma paredezinha divisória, tá? Caixa de areia é isso aqui, né? Tem um L. Aqui eu vou calcular esse B aqui, né? Da caixa de areia, essa largura aqui do canal da caixa de areia. Aqui a gente viu que esse canal, ele trabalha de maneira alternada, né? Enquanto o esgoto está passando, o outro está em repouso. Quando esse aqui for limpo, nível de areia chegar nesse nível aqui, a gente utiliza uma comporta para bloquear o acesso e abre o outro, né? Esse valor de B que eu estou chamando, ó, vai ser o quê? Vai ser a vazão máxima horária dividido por H máximo vezes B. Isso aqui dá a mesma coisa da equação da continuidade. Então, o que é que vai acontecer aqui, ó? Para essa área transversal da caixa de areia, tá? Vai ser o seguinte, ó. A área útil, né, da caixa de areia, vamos chamar assim, a área transversal, que, né, vai ser a velocidade vezes a área de passagem, né? Ali a área útil, ali transversal da caixa de areia. Qual vai ser essa área, por sua vez? Vai ser o B, então V vezes o B, que é a largura. Qual vai ser a altura? O Hzinho. Como eu estou trabalhando na pior situação, nesse caso aqui da caixa de areia também, né? Eu vou assumir o Hzão máximo horário, tá? Perdão, o Hzinho máximo horário. Então, aqui vai ficar o B, vai ficar o Q máximo horário, que a gente já sabe, que é 0,06325. O que mais? Dividido por a velocidade que eu estou assumindo, 0,3 metros por segundo. Então, aqui vai estar metro cúbico por segundo. 0,3 metros por segundo, multiplicado aqui pelo Hzinho máximo horário, né? Que vai ser 0,24. 0,24 metros. Então, aqui eu vou ter metros, né? Aqui, quadrados, aqui, por segundo, metro cúbico por segundo, eu vou ter metro. Isso aqui dá quanto, B? 0,87. 0,87 Isso. metros, né? Aproximadamente 0,9 metros, que é o meu B. Beleza, então essa minha caixa de areia tem 0,9 por 3,25 aqui de comprimento.
E isso vai ser rebatido, né? A mesma coisa para cá. Tá? Como é que eu avanço no dimensionamento? Agora, eu vou calcular alguns aspectos, algumas verificações, como a taxa de escoamento superficial. Então, a taxa de escoamento superficial, o que é que ela é? Essa aqui é uma relação entre vazão que eu estou passando por cada unidade de área. Então, a gente vai fazer esses cálculos. Vamos, vai ser a vazão máxima horária, que é 0,06325 metros cúbicos por segundo, dividido pela área, né? Que vai ser 0,9 multiplicado por 3,25. Isso aqui dá quanto? Então, Lucas, esse aí, como está em segundos, a gente tem que multiplicar isso aí por 86.400, para termos em dia. 1868,30. 1868 metros cúbicos por metro quadrado por dia, né? Que é superior ali aos 1.000 metros cúbicos metro quadrado dia. Bom, aí, gente, vamos para frente. Portanto, já temos aqui o B, já temos o L. Agora, eu preciso saber esse valorzinho aqui, ó, que é a profundidade. Oh, meu Deus. Pronto, tá aqui. Essa profundidadezinha aqui da caixa de areia, ó. Tá? Que eu vou chamar, sei lá, de Z'. Ou H de acumulação, pode ser também. Tá? Z' ou H de acumulação, altura de acumulação da caixa de areia. Vou chamar Z' porque fica melhor, porque já tem tanta H aí, certo? Para não confundir aí vocês. Então, para isso, o que é que a gente precisa? A gente precisa calcular, inicialmente, a quantidade de areia que eu vou produzir, tá? E aí, em função, obviamente, desse volume de acumulação e de uma área superficial que eu tenho a minha profundidade. Minha profundidade de acumulação. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou usar essa equaçãozinha aqui, ó. Essa equaçãozinha aqui inicialmente, ó, que é a quantidade de areia que eu vou produzir, que vai ser a vazão máxima multiplicado por uma taxa aqui de produção de areia em função, né, da quantidade de esgoto que está passando. Portanto, nesse caso aqui, o meu M vai ser igual à minha vazão multiplicado por esse R aqui que a gente está considerando. Eu vou pegar um valor intermediário entre esses dois aqui, ó. Bom? Então, a quantidade que eu vou formar ali por dia vai ser igual a 0,06325 metros cúbicos por segundo, vezes 86.400 segundos por dia, multiplicado por 4 zeros e 3. Eu vou pegar um valor intermediário entre esses dois aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 3. Metros cúbicos de areia por cada metro cúbico ali de esgoto passando. Então, eu vou cancelar esse aqui, né? Com esse aqui, cancelar esse aqui com esse aqui. Portanto, eu vou ter uma quantidade de areia por dia, em metros cúbicos. Que dá quanto? 0,16.
0,16 metros cúbicos de areia eu estou formando ali. Beleza. Agora eu vou projetar essa minha caixa de areia para que eu proceda uma determinada frequência de limpeza. E pode ser uma vez a cada uma semana, uma vez a cada 2 semanas. Vamos assumir que esse intervalo de limpeza seja uma vez por semana. Ou por cada 7 dias. Portanto, a quantidade de areia que eu vou acumular ali, né? O volume de areia que eu vou acumular é um intervalo de limpeza multiplicado por esse M. Então, o volume de areia ali que vai ser produzido, né? Ali, vai ser a quantidade de 0,16 metros cúbicos por dia, né? Multiplicado, né? Por 7 dias. Que é o meu intervalo de limpeza. Cancelo esse com esse, eu vou ter um volume em metros cúbicos. Dá quanto? 0,16 vezes 7? 1,12. 1,12 metros cúbicos de areia. Ora, mas esse volume, imagina, esse volume vai ficar onde, pessoal? Vai ficar aqui embaixo, né? Ó. Na caixa de areia, né? Esse volume aqui, ó. Esse volume, por sua vez, é o quê? É uma área multiplicado pelo meu Z', que é o que eu quero. Portanto, o meu Z' será igual ao volume dividido pela área. A área superficial da caixa de areia que a gente já tem. Corrigido, inclusive, né? Então, Z' vai ser igual a 1,12 dividido pela área, que no nosso caso vai ser 0,9 vezes 3,25. E dá quanto isso aqui? 0,38. 0,38? Isso. 38 metros, né? Aproximadamente aqui 0,4 metros, tá? Vai ser essa altura de acumulação aí da areia. Ok? Pronto, então, ó, a gente já tem a calha baixa, eu já tenho as dimensões da grade, ali dos canais, né, de acesso e tal, e da caixa de areia. Não precisamos mais de nada no tocante à caixa de areia. Agora, o que a gente precisa fazer é o detalhamento do sistema de gradeamento. Então, o que é que acontece? Ó? Na minha grade, o que é que eu vou ter? Ó? Eu vou ter aqui, ó, o nível, o tubo, o esgoto que está chegando aqui, por exemplo, tubulação, está chegando aqui, tem um determinado diâmetro, como é que eu falo? Uma altura de esgoto dentro, né? Se é conduto forçado, ele vai estar totalmente preenchido, enfim, né? Vou ter isso aqui. Aí eu vou ter uma determinada perda de carga HF aqui na grade. Que eu preciso contabilizar para quê? Para eu calcular qual vai ser esse meu comprimento aqui dessa grade. Então, para isso, eu preciso calcular a perda de carga HF, né? Ó. Essa perda de carga HF, a gente viu que vai ser igual a 1,43, né? Que multiplica velocidade ao quadrado, né? Na passagem ali da grade. Certo? Vou chamar aqui velocidade de passagem, VP, menos ao quadrado, menos a velocidade ali no canal de montante,
também ao quadrado, isso tudo dividido por 2G. Então, o que é que acontece? Qual é essa velocidade corrigida, né? Ali no canal de montante. Vamos para cá. Velocidade corrigida, né? No canal de montante. Eu tenho que levar em consideração as dimensões que eu assumi. Então, da mesma forma, vai ser a vazão máxima, por exemplo, horária, dividido pela área total corrigida. Eu vou chamar linha. Área total, linha. E isso vai ser igual ao quê? 0,06325 dividido pela área total, que é o quê? O meu BG, que eu calculei, foi quanto, gente? Agora eu já me perdi aqui. BG, que foi 0,7, ó, vezes a altura máxima, que é 0,24. Zero vírgula 7 vezes 0,24. Isso metro cúbico por segundo e aqui metro quadrado. Então, eu vou ter metros por segundo, que dá quanto aqui a corrigida? Pronto, aproximadamente 0,4, né, que ainda está dentro ali do valor de 0,4 a 0,6 que a gente normalmente trabalha, tá? 0,4. Então, o que é que acontece? Se fosse muito menor do que esse valor, gente, a gente teria que trabalhar com o BG menor, tá? Ali para aumentar essa velocidade na passagem, certo? Ou seja, eu talvez 0, eu não me lembro se era 0,67, trabalhar com isso mesmo, trabalhar com 0,65 e avaliar o impacto na velocidade. Enfim, a gente teria que fazer essa verificação algumas vezes, mas 0,4 está ok. Então, vamos assumir a seguinte coisa, que com 50%, que é o que a gente trabalha, de acúmulo de resíduo, né, consequentemente uma diminuição da área útil em máxima de 50%, essa velocidade aqui ela vai ficar dobrada, né? Portanto, a minha perda de carga aqui seria igual a 1,43, que multiplica a velocidade aqui, aproximadamente 0,8, ao quadrado, menos 0,4 ao quadrado, isso dividido por 2 vezes 9,81. Isso dá quanto? 0,035. 0,035 metros, né? Muito baixa, por sinal, tá? Então, o que é que a gente vai fazer? A norma, o que é que ela diz? Ela diz que para gradeamento manual, que é esse caso aqui que a gente está fazendo, a perda de carga mínima que a gente tem que contabilizar é de 0,15 metros. Portanto, eu vou assumir um HF aqui de 0,15. Aqui nos cálculos aqui da extensão da barra, etc. 0,15. Tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a seguinte coisa. Está aqui o meu ângulo θ, que eu vou assumir, nesse caso aqui, 45 graus, que é um gradeamento manual, ele tem um ângulo de 45 a 60 graus. E aqui eu tenho o meu HV, ó. E aqui eu tenho o X, que é o comprimento da barra. Esse HV, por sua vez, o que é que a gente viu que ele é? Ele é o Hzinho máximo horário, pior situação, mais o HF, perda de carga, que a gente está assumindo aqui da norma de 0,15, mais o diâmetro da tubulação de chegada, esse aqui, ó, que eu vou assumir um determinado diâmetro e uma folgazinha que eu vou dar aqui de 10 centímetros.
0,10. Portanto, aqui, ó, meu Hzinho máximo vai ser 0,24, mais o HF 0,15, mais o diâmetro eu vou assumir, sei lá, 0,2, 200 milímetros que está chegando, né? Mas tem que ser o real, 0,2, mais 0,10. Isso aqui dá quanto? 0,69. Pronto, 0,69 metros, que é esse HV. Portanto, eu tenho que seno de 45 graus vai ser igual ao quê? HV sobre x. Portanto, então vai ser o x vai ser igual ao HV que eu tenho dividido por seno de 45 graus. Dá quanto? 0,98. Pronto. Então, aproximadamente 1 metro. Vai ser o comprimento da minha barra que eu vou posicionar com um ângulo de 45 graus com a horizontal. Ok? E aí, a gente vai agora, só para finalizar, calcular o número de barras necessárias ali para o meu sistema de gradeamento. A gente olha aqui, ó, o número de barras é essa equaçãozinha aqui, ó, BG dividido por A mais E. Então, fica, o número de barras vai ser o BG dividido por A mais E. Então, o BG, a gente viu que foi 0,7 dividido pelo A, metros, né? Dividido, ou 0,70, ou colocar aqui, tudo em centímetros, 70 centímetros, dividido pelo A, que a gente viu que é 2 centímetros, e o E, que é 9,5 milímetros, ou 0,95 centímetros. Dá quanto isso aqui? 23,73. Pronto, então aproximadamente 24 barras, né? 24 barras. Então, o que é que a gente falta calcular? Calcular aqui, ó. Então, imagino que eu tenho aqui o meu BG, ó. BG. Aí, essas 24 barras vão ser colocadas aqui, ó. Uma barra, um espaçamento. Outra barra, um espaçamento. Aí vai faltar essa largurazinha daqui e essa outra largurazinha daqui, que a gente vai ajustar para caber essas 24 barras. Tá? Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai calcular qual é essa largura que está faltando. Por aquela equação, né? Que eu vou chamar de, sei lá, L', ou BG, ou complemento, sei lá, qualquer coisa. Ou de E', sei lá, qualquer coisa aqui que eu vou chamar. Que vai ser BG menos. Eu mostrei na aula passada, né, que o A, ele sempre está delimitado por 2E, né, por duas barras. Então, vai ser o número de barras multiplicado pelo E menos N menos 1 multiplicado pelo A. Então, vai ser 0,7. Lembram que eu coloquei? Eu tenho duas barras aqui de espessura E. E eu tenho sempre o A aqui, né? Delimitando essas duas espessuras. Portanto, o número de E é sempre uma vez maior do que o número de A. Tá? Então, número de barras aqui, menos 24 vezes o E, né? Eu vou colocar aqui 70, tá? Para ficar tudo em centímetros também. 70 menos 24 vezes 0,95 menos
23, que multiplica 2. Isso aqui dá quanto? 1,2. 1,2 centímetros, tá? Que eu vou dividir isso aqui em duas partes, né? Uma para cá e outra para lá. Então, seria cerca de 0,6 centímetros. Ou seja, muito pouco, né? Alguns milímetros para colocar. Então, o que é que eu vou fazer? Está muito ruim esse dimensionamento. Ao invés, Lucas, de 24 barras, vamos trabalhar com 23 barras agora. Considerando agora 23 barras. Vamos fazer agora. Vai ser 70 menos 23 vezes 0,95 menos 22 vezes 2. Dá quanto isso aqui? 4,15. 4,15. 15. Ou seja, se eu dividir isso aqui por 2, né? Vai ficar aproximadamente 2,08, né? 2,1 centímetros. Que eu acho que está bem razoável, né? Só 1 milímetro a mais, eu acho que não vai ter problema nenhum. Por quê? Porque nunca esse valor pode exceder muito o valor de A, né? Ó. Porque senão os resíduos grosseiros iam passar, né, para além do que eu queria que passasse, iriam passar por aqui e por aqui. Ó. Né? Então eu tenho 2,1 daqui para cá, ó, aí eu vou ter 0,95 da barra, da espessura da barra, eu vou ter 2 aqui da abertura, né, do espaçamento entre as barras. Aí 0,95 centímetros, 2, e assim vai até chegar lá no outro, para eu ter aproximadamente 2,1. Portanto, no meu modo de ver, seria, né, o dimensionamento ideal, 23 barras, né, espaçadas de 2 centímetros, com a espessura de 0,95, né, que é a chapa da barra que a gente colocou, e da parede para a primeira barra e da última barra para a parede de 2 aproximadamente, né? No final das contas, poderia colocar aproximadamente tudo 2 centímetros, 2,1 centímetros, tá? Isso aqui seria o dimensionamento correto aí do número de barras. Pronto, gente, é isso. O dimensionamento do tratamento preliminar completo, que vocês viram em detalhes, foi apresentado, e aí eu queria perguntar para vocês, tem alguma dúvida, né, em relação ao conteúdo apresentado. Ok. Tem um pouquinho só em dúvida em relação a esse valor de taxa de escoamento superficial, que eu achei bem elevado. A taxa de escoamento superficial está errada aqui. Ela tem que ser inferior a 1.000, e não ter 1.000 como limite. Tá? Peço desculpas, foi uma total desatenção minha aqui em relação a isso, tá? Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que aumentar o valor do L de maneira a atendermos isso aí. Então, total desatenção minha, que não está ok, tá? Não ok. Então, o que é que a gente teria que fazer? Teríamos que trabalhar com um L superior a isso, de maneira a enquadrarmos, né, a questão da taxa de escoamento superficial. Então, nesse caso aqui, como é que a gente faria? Adotaríamos 1.000, né? Vai ser igual a vazão 0,06325, 6325, dividido aqui por 0,9, por exemplo, vezes o L. Aí a gente calcularia o L para isso, para atender. O cálculo que você vai fazer
0,06325 dividido por 0,9 vezes 1.000, dividido por 900. 7,03 vezes 10 a menos 5. Tá, mas aqui é porque você vai ter que multiplicar isso por 86.400. Ah, espera, só um minuto. Deu 6,07. Pronto, então aproximadamente 6,1. Essa é a minha caixa de areia, é o L. Aí, obviamente, que com isso, os cálculos eles vão ter que ser refeitos no sentido da gente avaliar, por exemplo, o zelinho, né? Aqui, ó. Esses aqui estão ok, né? Mudar o Estão volume, né? ok. Mas o meu zelinho vai ser 6, pouco aqui, né? Ou seja, eu vou diminuir praticamente pela metade, né? Vai ficar aproximadamente quanto? 0,2, sei lá. Então, 1,12 dividido por 0,9 vezes 6,1. 0,2. Pronto. 0,2 metros.